Amém. Queria chamar aqui à frente nosso irmão Gessé, ele está hoje com a grande responsabilidade de anunciar a palavra de Deus para o seu povo. Então, desde já, eu peço que você esteja orando pela vida do nosso irmão, porque sempre é uma grande responsabilidade, né, meu irmão? E eu já iniciarei aqui orando pela vida dele, tá bom? E que você ore daí também. Vamos orar? Eterno Deus e Pai, aqui está o teu servo Gessé, Deus, que tem te buscado, que tem, Deus, crido na sua palavra e principalmente no seu Filho Jesus. Hoje ele está aqui, Deus, com a incumbência, com a grande responsabilidade de trazer a tua palavra. A palavra para o povo de Deus. Então eu peço que Deus, na instrumentalidade em tuas mãos, ele possa falar grandemente aos nossos corações. Nos exortar, nos comunicar, Deus, a sua perfeita e soberana vontade. Use, Deus, a vida do nosso irmão Gessé e que a sua igreja, Deus, ainda mais possa crescer com essa instrumentalidade e com o anúncio da tua palavra. É isso que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Graças a paz, irmãos. Amém? Irmãos, abre em João, tá? Evangelho de João. E eu vou continuar aquele sermão onde o pastor parou. João 15, verso 22. Os irmãos encontraram? Evangelho de João, capítulo 15, verso 22. Até o verso 27. Diz assim, ó. Eu estou com a NAA aqui. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem odeia a mim, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora não somente viram, como também odiaram, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Amém? Este é o verso. Irmãos, o Maurício, ele me perguntou sobre o título, e eu intitulei essa mensagem O Mundo Ama o que é Seu. Por quê? Porque eu tirei do contexto de todo o capítulo 15 e o começo do capítulo 16. E o que Jesus está falando aos seus discípulos e o que ele está ensinando os discípulos a respeito daqueles que o odeiam e para os próprios discípulos, tem tudo a ver com aquilo que os homens amam. Tem tudo a ver com aquilo que os homens amam, a que não é Deus, e aquilo que eles odeiam, que é a pessoa de Jesus Cristo. Então, se os irmãos tivessem a curiosidade, eu coloquei esse título, tem tudo a ver, eu acho, com o contexto, tá? Eu quero começar, irmãos, falando sobre o que está por detrás, o pano de fundo aqui, até judaico, para que possa nos ajudar na compreensão do texto quando começarmos no verso 22, tá? Eu destaquei 2 pontos aqui que eu achei muito importante, porque tem a ver com o verso a qual o pastor parou. Eu quero ler o verso aqui rapidamente. O pastor parou no verso 21, que diz: tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. O contexto é claro, e Jesus está dizendo que o pecado do ódio daqueles homens, dos judeus, para com Jesus, está para o fato de aqueles homens não conhecerem a Deus. Tenham isso em mente. O pano de fundo, o primeiro que eu destaquei em vista de todo tipo de alianças políticas que caracterizavam a vida urbana no Mediterrâneo, a amizade com uma pessoa
também implicava ter inimigos incomuns. Tenha isso em mente. Era costumeiro naquela época, e tem até um ditado que eu vou falar aqui para os irmãos, era costumeiro na área do Mediterrâneo, as pessoas que tinham amigos incomuns tinham inimigos incomuns. E é assim também nos dias de hoje, mas naquela época era muito forte isso, era uma coisa muito cultural. Se eu fosse muito amigo da Laura e ela tivesse um inimigo mortal, aquela pessoa seria também o meu inimigo mortal, mesmo que não me conhecesse. Este era uma regra, quase que uma regra da cultura ali no Mediterrâneo. Os judeus normalmente também acreditavam que as nações dos gentios odiavam Israel porque este havia sido escolhido e enviado por Deus e, portanto, sofria por causa de Deus. Os judeus pensavam assim. O que isso tem a ver? Os judeus se ofenderiam em ser incluídos na categoria o mundo, como Jesus pôs, do ensinamento de Jesus. Contudo, certas seitas minoritárias de Jerusalém, como os essênios de Qumran, eu coloquei aqui, que sofriam perseguição, também incluíam a maior parte de Israel, que consideravam apóstatas entre seus inimigos, isto é, entre o mundo. Então, como pano de fundo, no contexto a qual Jesus estava ali, nós temos tanto uma cultura que entendia muito bem quando você é meu amigo e eu sou seu amigo, mas se você é inimigo dele, eu sou inimigo dele também, porque você é meu inimigo. Tinha isso muito forte na cultura de Israel naquele período. E também tinha muitas rinchas com seitas judaicas em si. E isso era muito forte, essa questão de ser amigo e de ser inimigo. E algo que eu achei importante citar, que tem a ver com o verso 21 a qual o pastor parou, que é isso: os judeus falavam em sofrer até o martírio. Os irmãos sabiam? Os judeus também falavam em sofrer por Deus até o martírio. Isso se encontra em Salmos 44, verso 22. Quando Israel mantinha a sua aliança com Deus, dizia-se que eles conheciam a Deus, mas quando desobedeciam ao seu Senhor, não conheciam. Isso já fazia parte da cultura judaica, não é nada novo. Entende? Não é nada novo. Mas enfim, eu quero que os irmãos tenham isso em mente, por quê? Porque isso vai fazer parte de todo o contexto. Uma introdução. O motivo maior para o ódio do mundo contra Jesus é que ele testemunha de suas obras más. Porque em todo o contexto nós encontramos ódio e ódio para com a pessoa de Jesus, pelo fato dele ser alguém que aponta o pecado dessa pessoa. Não é assim, pastor? Tenha isso em mente. Os seguidores de Cristo serão odiados pelo mesmo mundo, parcialmente porque eles estão ligados àquele que é supremamente odiado, e parcialmente porque, à medida que eles crescem em intimidade, amor e obediência e frutificação, como os versos que já foram retratados, eles terão o mesmo efeito no mundo que seu mestre teve. Eles também parecerão estranhos para o mundo. Este vai ser todo o contexto aqui, terminando o que o pastor já expôs. O ódio do mundo para com Cristo e a aversão do mundo para aqueles que amam a Cristo. Porque o ódio que o mundo tem para com os cristãos não é para com os cristãos. Isso que eu quero que você entenda. O problema do mundo com você não é primariamente com você, é com Deus. É pior do que imagina. O mundo ama o que é seu. E eu quero que vocês compreendam porque eu intitulei assim. Essa não é uma afirmação sociológica sobre uma suspeita inata entre estrangeiros, como se fosse... Eu não aprecio ele porque ele é de outro lugar ou algo assim. E sim uma condenação moral. Os que odeiam a Cristo e os que odeiam aqueles que amam a Cristo não têm uma rincha social, mas sim uma rincha moral, algo interno, algo do coração. O mundo é uma sociedade rebelde, portanto, acha difícil tolerar aqueles que estão em alegre fidelidade ao rei, a quem eles
dão toda a lealdade. Os cristãos não são do mundo, não porque nunca foram, mas porque Jesus afirma: eu os escolhi e os tirei do mundo para mim. Aqui vai começar todo... Eu diria que quando Cristo escolhe alguém para si, e por ele ser odiado, aí está o fato de você começar a ser odiado. Tá? Uma introdução simples, mas para que os irmãos tenham isso em mente. Vamos começar então no verso 22. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado. A ideia não é de que o povo teria continuado em perfeição, sem pecado, se Jesus não tivesse vindo. Como se a vinda de Jesus introduzisse pela primeira vez o pecado e sua resultante culpa diante de Deus. Não se trata disso, porque o texto vai dizer, se eu não tivesse vindo, eles falado, eles nunca teriam nenhum pecado. O texto não quer dizer que eles pecaram a partir do momento a qual Jesus começou a lhes ensinar algo, ou a partir do começo do ministério de Jesus. Porque o grego ele é algo mais, ele trata isso de forma um pouco mais simples. No grego está literalmente, eles não teriam pecado. Ou seja, ao contrário, ao ouvir e falar a eles, Jesus incitou. Se vocês perguntarem qual é o significado, quando João diz, se eu não tivesse vindo eles falado, eles não teriam nenhum pecado, a ideia do texto é, Jesus incitou eles a pecarem, mas com um certo sentido. Qual o sentido? Jesus os incitou o mais central e dominador dos pecados, a rejeição da graciosa revelação de Deus, a rebelião contra Deus, a preferência decisiva pelas trevas antes que pela luz. Vou pedir para o Maurício colocar alguns textos. Esse é o primeiro texto que eu quero usar como base, ó. João 3:19. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz. Por quê? As suas obras eram más. O pensamento faz um paralelo a diversas denúncias dos evangelhos sinóticos. Este pensamento de João está totalmente ligado com os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. E é o que eu coloquei. O pensamento faz um paralelo a diversas denúncias aos evangelhos sinóticos, em que os galileus contemporâneos de Jesus são censurados por sua falta de arrependimento. E lhes é dito que enfrentarão um julgamento mais severo do que as cidades pagãs, como Tiro e Sidom. De fato, uma punição pior que a de Sodoma, proverbial por sua impiedade. Mateus 11. Olha o que diz Mateus 11. Então Jesus... Mateus 11 até o verso 20 e 24. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não. Você descerá até o Hades. Se os milagres que em vocês foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Percebe o que os outros evangelhos eles têm em comum com a fala de Jesus aqui?
Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Eu não quero falar ainda da questão da desculpa do seu pecado. Mas o que está implícito no texto, o que implica no texto, é que até a rainha de Sabá e a antiga Nínive, se recebessem o que nós recebemos hoje, haveria arrependimento. Já parou para pensar no que esse texto implica e o juízo que ele nos traz? É algo que atemoriza o meu coração. Mas para concluir este verso, eu quero concluir no: mas agora não tem desculpa do seu pecado. Agora que eu lhes disse tanto a fim de aconselhá-los, é como se Jesus estivesse dizendo isto. Agora que eu lhes disse tanto a fim de aconselhá-los aos seus melhores afetos, eles não têm alegação nem desculpa para o seu pecado. Eles estão totalmente inexcusáveis e no dia do juízo ficarão completamente mudos. Desse jeito. E não terão uma palavra para se defender. Calvino, comentando esse texto, ou esse verso, ele diz: deve-se observar que ele não fala de sua vinda propriamente dita, mas como conectada com sua doutrina. Pois não teriam sido declarados culpados de tão grande crime somente por causa de sua presença física, mas o desprezo da doutrina os tornavam totalmente inexcusáveis. Compreenda este verso agora. O fato é que Jesus está dizendo para os discípulos que a presença dele física tornou aqueles homens culpados. Que homens? Os homens a qual Jesus disse que os odiava. A presença física de Cristo incitou aqueles homens a odiarem Cristo. Cristo não foi o próprio Cristo, o originador do pecado deles. Cristo é perfeito como Deus Pai, puro, santo. Ele é o santo de Isaías 6, a qual diz que santo, santo, santo é o Senhor. Então não incitou nesse sentido, mas ele incita com sua presença de luz. E isso, qual é a implicação? Que por conta disso, aqueles discípulos, aquelas pessoas, aqueles judeus, se tornam indesculpáveis de seu ódio a Jesus, de seu grande crime contra Jesus. Por quê? Porque o que está implícito não é somente a presença física de Cristo, Calvino diz, mas Calvino diz que o ódio deles, o que Jesus incita neles, é por conta de sua doutrina. O ódio daquelas pessoas contra Jesus, daqueles homens contra Jesus, não era simplesmente o fato dele ser quem ele era fisicamente, mas a sua doutrina. A sua doutrina. Percebe? 2 exemplos bem bobos assim, mas quantos cristãos você não odiou antes de conhecer a Cristo simplesmente de você conversar com ela? E quantas pessoas você não conhece que te odeia pelo simples fato de você conversar com ela? Quantas pessoas você, sei lá, no trabalho, você passa um mês com ela, quando ela descobre que você era um cristão, o simples falar traz ódio. É exatamente o que Cristo está trazendo aqui, o que ele está incitando aqui. Ódio por sua doutrina. Então tenha isso em mente, o verso 22, quando diz: se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam pecado. Jesus não lhes originou o pecado, mas incitou. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. E é por conta disso. O verso 23 diz: quem odeia a mim, odeia também o meu Pai. Aqui eu coloquei uma breve anotação nesse versículo, mas eu vou falar dele com vocês. Eu coloquei o verso 23. Aqui está uma passagem notável.
a qual nos ensina que ninguém pode odiar a doutrina do Evangelho sem manifestar a sua impiedade contra Deus. Ninguém pode. Se uma pessoa ela odeia a Deus, é porque no coração dela ela não compreendeu e não aceitou o Evangelho. Aliás, há muitos que verbalmente professam algo diferente, pois embora o Evangelho lhes cause aversão em seus corações, contudo desejam ser considerados bons servos de Deus. Tal atitude, porém, é falsa, porquanto desprezam, ou o desprezo por Deus se acha oculto no íntimo. Dessa maneira, Cristo desvenda a hipocrisia de muitos mediante a luz de sua doutrina. É isso que causa o ódio neles. A presença física de Jesus talvez lhes causasse, sei lá, uma estranheza. Mas quando Jesus começava a falar, essa fala de Cristo desnudava, deixava às claras o quê? O pecado deles. E o verso que o Maurício colocou, que eu pedi, que aquele primeiro verso, olha o que diz aquele primeiro verso de novo, sobre a luz. Este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras não eram más. Este é o sentido. E quem odeia a mim, odeia também o meu Pai, Cristo diz. E o que esse verso quer dizer para nós? O que Cristo quis dizer com isto? Ele está explicando que a aversão daquelas pessoas para com ele também produz aversão para com o Pai, porque eles não conhecem a Deus. Percebe? É uma cadeia. Aqueles homens não conheciam a Deus, por não conhecerem a Deus, não compreendiam a doutrina de Cristo, por não compreender a doutrina de Cristo, não criam no Evangelho, e por não crer no Evangelho, sem saber, eles odiavam a Deus. Agora pare e se pergunte. Você que se diz amante de Deus, o quanto você crê no Evangelho? Crer. Não estou falando de obras. Crer. O quanto você crê no Cristo, no Filho de Deus. Porque no dia que você morrer, o que vai balizar se você vai estar com Cristo é se você creu no Filho de Deus. Percebe? O ódio, o que incitou no coração deles, eles compreenderam isso. Jesus, ele é ousado em dizer, eu sou a videira. Quem não estiver enxertado em mim, entende? Percebe o que implicou no coração daqueles homens que escutaram e entenderam aquilo? Ou você ama, ou você odeia. E sem saberem, porque eram judeus, que se diziam amantes da lei, se diziam, eles eram praticantes, vinham à igreja, vinham nas sinagogas. Talvez tinham debaixo do braço não a Bíblia, né, mas a Torá. Entende? E quando Jesus apareceu, ele lhes pregou o Evangelho, lhes pregou a doutrina, ocultamente, eles continuavam. Isso que é interessante, porque Jesus no capítulo 16 vai dizer que depois, porque eu vou explicar isso melhor depois, mas no capítulo 16, Jesus, no capítulo 15 até o verso 18, até o verso 25, ele vai explicar sobre, olha, o mundo vos odeia. No capítulo 16 ele vai dizer, agora eu vou explicar como o mundo vai perseguir vocês e como vocês têm que lidar com isso. Mas até então o ensinamento de Jesus é que, se você parar para perceber, o verso 16 vai dizer, eles estão até na sinagoga. Vão te perseguir na sinagoga. E por que você pensa diferente, talvez, de você estar aqui, eu sou um amante de Deus, não sou? Eu estou aqui. Você pode pensar. Eu amo a Deus, eu estou aqui. Não é isso que o texto diz. O texto mostra que pode haver pessoas que, mesmo estando aqui, odeiam a Deus.
porque não creem no Evangelho, não creem no Filho de Deus. E quando vem, talvez, no seu coração, eu sou incrédulo, acho que não creio, não. Aí você, não, eu creio sim. E você fica relutando com isso. Mas as suas obras lá fora mostram que você não ama a Deus. Percebe? Esse é o sentido. Irmãos, é que eu quero ser bem sucinto para que os irmãos compreendam como esse texto pode nos atingir e ele deve nos atingir. Não se tratava só do ódio daqueles homens para com Jesus. Se trata do seu ódio contra Jesus. Ou você é tão orgulhoso para dizer, não, eu não odeio ele, não. Entende? Quantas vezes você já se pegou orando dizendo, Senhor, tira-me este ódio? Não estou dizendo contra o seu pai que você brigou, contra ti, ó Cristo. Porque todas as vezes que pecamos, eu peco, só mostra o ódio a qual temos, a aversão a qual temos à luz de Cristo, à pessoa de Cristo. E sem saber, nós estamos odiando aquele a qual invocamos nos louvores, a Deus. Porque Cristo diz, é impossível. Se você me odeia, você odeia o Pai. Você odeia o arquiteto, aquele que projetou a redenção. Você odeia a Trindade. Você odeia Deus. E esse é o grande problema que o verso nos traz. Vamos para o verso 24. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado. Ele reafirma. Mas agora não somente viram, como também odiaram, tanto a mim como a meu Pai. Jesus mais uma vez reforça isso. Apesar de tantos sinais, eles não creram nele. A rejeição das palavras e das obras que nós encontramos no verso 22 e verso 24. A aversão deles a Jesus. Assim, a rejeição da luz mais clara, da revelação mais plena. E, portanto, implica na culpa mais central e mais profunda e imaculada. Isso aqui é a coisa mais séria que você pode lidar na sua vida, é com isso. Porque se você odeia o Filho de Deus, não lhe resta nenhuma gota de esperança. Nada. Não tem tempo intermediário quando você morrer. Não vai. Se o seu coração tem aversão ao Filho de Deus, não lhe resta esperança. É isso que o texto implica. Por que eu digo isso? Porque é esta versão que aqueles judeus tinham para com Jesus. Tenha o povo conhecido isso ou não, a obra de Jesus não era nada menos que a obra de Deus. É por isso que Jesus está o tempo todo dizendo, se odiarem a mim, odiaram também o Pai. Se me odeiam, odeiam também o Pai. Tem o povo então conhecido isso ou não? A obra de Jesus nada mais era do que a obra de Deus. No discurso de Jesus, as palavras de Deus eram ouvidas. No discurso de Jesus. As palavras de Deus eram ouvidas. De fato, em Jesus, o próprio Deus era visto. E Jesus é aquele, como diz J. Carson, aquele que narra Deus no plano da existência humana. Dessa forma, odiar a Jesus é odiar a Deus. Assim como aceitar, entende-se aceitar a Jesus, é também aceitar ao Pai. Jesus está de tal forma ligado a seu Pai, tanto em sua pessoa, quanto em suas palavras e obras, que toda atitude dirigida a Ele
é igualmente dirigida ao Pai. Aí você fala, não tem problema não, eu odeio a Jesus, mas amo a Deus. Você não entendeu nada do Evangelho. Por quê? É isso que o texto está querendo ressaltar. Irmãos, nós conhecemos pessoas que são tão zelosas quanto a pessoa de Deus, em suas religiões, em suas crenças, nos seus afazeres na sua casa. Dizem amarem a Deus. Já evangelizou alguém, sei lá, você está no carro com a pessoa e vem na sua mente pregar o evangelho para ela, e você começa a falar com ela sobre o evangelho, e rapidamente ela diz, não, Deus é o meu tudo. Rapidamente. É um mecanismo de defesa, na hora. Você começa a falar do evangelho, ela já maquina na cabeça. Ele vai falar que eu odeio a Deus, vai falar que vai pregar o evangelho, então deixa eu já falar que eu amo a Deus. Percebe? E por que quando você vai apresentar o Cristo para ela, ela diz não? Não! Aí está. Aí está. Cristo é aquele... Apocalipse 21, 33 ou 23 diz que a cidade não precisa de sol e nem de lua, pois o próprio Deus ilumina e o Cordeiro é a sua luz. Tenta separar Cristo de Deus. Quando, eu não lembro se é Tiago quem diz, ou João, Deus é aquele que habita em luz inacessível, Apocalipse vai dizer, a minha luz é o Cordeiro. Aí você tenta separar Deus de Cristo, ou Cristo de Deus. Não tem como. Percebe? É exatamente isso que Jesus está trazendo na mente daqueles judeus. E na mente dos discípulos. Jesus está mostrando como aqueles discípulos odiavam a Deus. E como seus corações eram falsos. É isso que o texto implica para nós. E há uma aplicação que eu encontrei para esse texto, diz, ele produziu provas satisfatórias de sua missão divina. Seus milagres, suas misericórdias, obras de maravilhas e de graça, provam que ele era o enviado de Deus para uma missão. Nenhuma pessoa comum que não fosse comissionado do céu e de Deus como ele, poderia realizar milagres. As obras de Cristo realçam a culpa da inimizade do pecador com ele. Se eles tivessem ouvido suas palavras e não visto suas obras, a descrença poderia ter alegado falta de prova. Vou repetir. Se eles tivessem ouvido as suas palavras e não visto as suas obras, a descrença poderia ter alegado, não tive prova. Mas agora, não havia desculpa. Entende? Estava às claras quem Cristo era. Não somente viram, como também odiaram tanto a mim, como a meu Pai. É isso que Jesus diz no texto. Não somente ouviram, mas viram a mim e odiaram a mim e meu Pai. Aqueles que não podem conhecer a si mesmo, a negar, aqueles que não podem convencer a si mesmos, a negar que não há Deus e ainda assim desejam que não há... Perdão, vou ler de novo. Aqueles que não podem convencer a si mesmos a negar que há um Deus, ainda assim desejam que não haja. Venham e odeiam. Eles sabem que existe, mas odeiam. Tem algo interessante para nos trazer de ilustração, para fazer explícito esse texto. Eu não sei se os irmãos já ouviram. É um trilema. Um trilema do C.S. Lewis. Na verdade, o C.S. Lewis popularizou esse trilema.
acho que alguns já devem ter ouvido falar, e ele é bem oportuno agora, neste momento, para a gente ilustrar e compreender este texto. Para que os irmãos entendam esta falta de prova, a qual eu estou afirmando, e Jesus diz que eles não tinham. O fato é que eles não tinham falta de prova. E C.S. Lewis, ele elabora um argumento que, na verdade, não foi ele que elaborou, mas foi um rabi chamado John Duncan, em no século XVIII. Ele elaborou aquilo que os teólogos chamam de trilema. E é interessante porque esse trilema, ele diz o seguinte: quando você pensa na pessoa de Jesus Cristo, ou Jesus, ele é Deus, ou ele é mentiroso, ou um louco, um lunático. Não tem como você fugir, é uma coisa lógica. Ou Jesus, ele é Deus, ele é quem diz ser, ou ele é um mentiroso, ou ele é um lunático. Se ele não era Deus, ele era louco ou um mentiroso. E se ele era louco, ele não podia ser Deus e nem um mentiroso. Né? Ou, mas se ele era um mentiroso, também um mentiroso não tem muito... podia ser um louco. Mas qual é a implicação aqui? Se Jesus fosse o lunático, ele não poderia fazer coisas que ele fez. Concorda comigo? Um louco, você já viu algum louco realizar milagres? Ressuscitar mortos? Não tem como. Um louco dizer as palavras a qual Jesus disse com tanta sabedoria? Mas se ele fosse um mentiroso, tem essa implicação ainda. Ele não poderia estar enganando, dizendo eu sou Deus. Mas o mentiroso, a gente sabe que quando ele está mentindo, quando chega na hora H, ele foge. Se ele fosse mentiroso, ele não teria ido para a cruz. Então o que resta? Numa ordem lógica. Ele é quem diz ser. E é isso que estava de fato aos olhos daqueles homens. Jesus não é nem louco e nem mentiroso, mas ele é quem diz ser. Deus. Aqui está toda a implicação para a sua vida. Ele é quem diz ser. Ele é o Deus quem ele diz ser. Cristo ele é. E por que eu quero reafirmar isso aos nossos corações? Percebe? Por que Jesus não podia ser, melhor? Por que os irmãos acham que ele provocava tanto isso no coração deles? Percebe, Jesus ele era bem ousado em suas palavras, não era? O que ele diz? Uma das falas de Jesus, e a qual incitou os judeus até a atacarem pedra nele, foi que ele recitou a mesma coisa que está nos livros do Pentateuco. Quando Moisés perguntou quem o Senhor é, o que Deus falou para Moisés? Diga que eu sou, o que sou. Jesus vem e diz, eu sou. O mesmo eu sou de Moisés. Ele diz, eu sou o bom pastor. Salmos 23. E vinha na mente dos judeus. Ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Ele diz, eu sou o pão da vida que desceu do céu. Eu sou a água da vida. E eu sou a videira verdadeira. Agora essa aqui é para matar e está no artigo definido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus era demais. Percebe? Eu quero que os irmãos entendam o que tem esse trilema, Gessé? O que tem a ver? Por que você trouxe isso para aplicação? Percebe? Você ouviram 7 eu sous que Jesus disse. Por que implica somente ele ser Deus? Os muçulmanos dizem que Jesus pode ser até um profeta.
E os judeus, até alguns entre os judeus, dizem, não, Jesus era um homem bom. Não. Jesus não podia ser só um homem bom. Porque um homem bom não pode não ser Deus e afirmar o que ele afirmou. Entende? Então ele é quem ele disse ser. E isso é o que implica, tá? No texto aí no verso 25, quando ele diz, isso porém é para o que se... Perdão, no verso 24, né? Se eu não tivesse feito entre eles obras que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora não somente viram, como também odiaram tanto a mim e como a meu Pai. Tenha isso em mente. Verso 25 diz, isto é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles. Odiaram-me sem motivo. Nada do ódio mostrado pelo mundo deve ser entendido como um prejuízo para o plano redentor de Deus. Mesmo essa rejeição cheia de ódio serve para se cumprir o que está escrito na lei deles. Percebe? Nada, até isso, até o ódio. Nada impede os planos de Deus, nada. O ódio deles impediram Jesus morrer na cruz para salvar muitos? Então o ódio deles não implica em impedir Jesus fazer o que ele veio para fazer, quando ele veio. E mesmo essa rejeição cheia de ódio, serve para cumprir o que está escrito na lei deles. Uma vez que a citação que se segue é de Salmos, a palavra lei, como em 12:34 já foi pregado, refere-se às escrituras antecedentes. É uma citação de Samuel, já vou pedir para o Maurício colocar, mas o não significa, a referência à palavra lei não significa exatamente ao Pentateuco, mas pode se referir aos outros escritos. E é dessa maneira a qual Jesus está usando aqui no verso. Como ele usou no verso 12 a 34. Ele faz o mesmo uso para fazer menção disso aos seus discípulos. E a insistência de que é a lei deles não significa que Jesus e seus discípulos não reconheçam sua autoridade, como se está escrito na lei deles e não na minha. Na realidade, Jesus repetidamente apela para aquelas mesmas escrituras que ele usa, que são salmos, e que é a lei. Jesus trata isso como a lei. Em defesa de suas próprias declarações, Jesus a usa. O destaque, irmãos, que isso aqui eu achei impressionante. O destaque se estabelece mais propriamente para uma ironia. A ideia implícita, diz J. Carson no texto, é que isso remete mais como uma ironia quando Jesus diz, está na lei deles. As escrituras dos próprios judeus condenam a postura deles. E a citação odiaram-me sem motivo foi retirada dos Salmos 35:19. Não deixe que os meus inimigos traiçoeiros se divirtam às minhas custas. Não permitas que aqueles que sem razão me odeiam troquem olhares de desprezo. O outro verso que é o 69:9. Não. 69:4. Isso. Os que sem razão me odeiam. Presta atenção nesse verso aqui, porque muito provavelmente a citação foi tirada desse. Embora o outro salmo também tenha citação. Mas majoritariamente os teólogos acreditam que foi tirado deste salmo. Os que sem razão me odeiam são mais do que os fios de cabelo da minha cabeça. Não era assim com Cristo? Muitos são os que me prejudicam sem motivo. Muitos os que procuram destruir-me. Muitos os que procuram destruir-me. Sou forçado a devolver o que não roubei. A maioria dos teólogos acreditam por se tratar de um salmo messiânico esse. E o outro,
embora aponte para Cristo, a maioria acredita que esse seja o Salmo 69. O Salmo 69, ele também era amplamente considerado totalmente messiânico. E deixa eu aqui. Se Davi podia ser odiado sem motivo, que é o que o Salmo vai trazer, quanto mais o Messias, a qual o Salmo se refere por se tratar de um Salmo messiânico. Assim, o ódio do mundo contra Jesus não era só injustificado, ele era sem razão. Como também aqueles que odeiam estão condenados a partir de sua própria Bíblia. Eu sei que você não pode ligar muito porque eu estou falando, mas percebe que tem implicação. Os judeus estavam sendo condenados pelas próprias escrituras que eles tinham em mãos. Entendeu? Agora ficou sério o negócio, né? Preparando assim a menção da perseguição pela sinagoga, no exato momento em que cumpre inadvertidamente suas próprias escrituras pelo curso que adotam. O que tem a ver o capítulo 16, os primeiros 4 versos? Jesus está mostrando que o que está acontecendo, o ódio daquelas pessoas para com ele, era uma citação de Salmos que estava se cumprindo naquele momento e que continuaria se cumprindo até um determinado período, que é mostrado no capítulo 16, que é a perseguição. Então Jesus já está dizendo, me odiaram sem motivo. E não se escandalizem, ele vai dizer no capítulo 16. O ponto é, vocês também serão perseguidos. Vocês também serão odiados. E o verso 26? E é isso que significa o verso 25, tá? Eu vou ler ele de novo. Se, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles, odiaram-me sem motivo. Guarde isso. A citação a qual Jesus usa é os Salmos, é a própria escritura deles, para poder condenar eles. E Jesus está dizendo que o que está escrito nas escrituras deles é o que está se cumprindo. E dentro de toda essa narrativa, dentro desse diálogo a qual Jesus está tendo com seus discípulos, vai mudar um pouco o cenário agora. Agora o cenário ele muda um pouquinho. Porque Cristo agora ele vai fazer menção daquele que é de suma importância também para a igreja. A terceira pessoa da Trindade, o Paracleto, o Espírito de Deus, o Consolador, o Espírito da Verdade, o Espírito Santo. Veja o verso 26, o que Jesus vai dizer. Verso 25 ele diz, isso tudo é para que se cumpra. O verso 26 ele começa, quando porém vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Muitas vezes se objeta que essa terceira referência ao Paracleto, que é o Espírito Santo, interrompe de forma tão clara o ritmo da narrativa que nós devemos supor que ela foi inserida nesse ponto a partir de outra fonte. Há alguns que suponham que esses 2 versos foi colocado posteriormente, talvez por alguns estudiosos. Mas não. Por que não? Entretanto, na realidade, ela se encaixa muito bem nesses versículos, porque até então Jesus estava falando sobre ódio, sobre eles, sobre aquelas pessoas odiarem a Deus. Do nada, agora ele vai falar sobre o Paracleto, sobre o Espírito Santo, sobre consolo. Então muitos objetam, muitos dizem, essa passagem não faz muito sentido nesse texto, mas pelo contrário. Entretanto, na realidade, ela se encaixa muito bem nesses versículos. Embora no capítulo 16, do verso 1 ao 4, continue a tratar da perseguição, o foco muda da causa da perseguição para a reação dos discípulos de Jesus à perseguição. Então, antes, esses versos foram colocados no meio de uma mudança de causa para uma reação.
Entendeu? Capítulo 15, verso 18 ao verso 25, Jesus está tratando da causa. A causa da perseguição, que é o ódio daquelas pessoas para com Cristo. Aí ele fala do Espírito Santo, a qual nós vamos falar sobre ele. Aí começa o capítulo 16. Então ele vai falar sobre a reação dos discípulos de Jesus à perseguição. E o Espírito Santo, o Paracletos, ele está mencionado neste contexto. Antes de dar esse novo passo a outro ponto que exige esclarecimento, eu coloquei aqui, os versículos precedentes, insistem repetidamente que o ódio para com os discípulos de Jesus surge do ódio contra o próprio Jesus. E essa, por sua vez, é a resposta do mundo à revelação que ele é e traz. Mas, se Jesus está para partir, uma pergunta. Esse tema já foi desenvolvido no capítulo 14, os irmãos lembram que foi até pregado, que Jesus estava para partir. Como esse confronto com o mundo continuará? Tenta se perceber no lugar dos discípulos. Se o ódio do mundo era para com Jesus e o ódio do mundo para com os discípulos era porque eles criam em Jesus, mas Jesus estava para partir? Não estava. Por que Jesus está falando então agora de um consolador que virá? E por que no verso 16 ele continua falando da perseguição, sendo que ele vai partir? E se ele continua, como deve o ódio do mundo ainda estar relacionado a quem Jesus é? O que ele diz e o que ele faz? A resposta é dada em poucas palavras nestes dois versículos. E agora os irmãos podem entender por que esses dois versículos estão mencionados aqui. Porque você pode ler e falar, mas por quê? O Espírito Santo se junta aos discípulos, concedendo testemunho de Jesus ao mundo. O ponto é esse. Jesus estava para partir, mas ele disse que o Espírito Santo virá para testemunhar junto com os discípulos na perseguição que virá. Assim, a oposição do mundo continua a girar em torno da questão de quem é Jesus. Sempre será isso. De quem é e de sua doutrina. Tá? Irmãos, nesse verso, no verso 26 diz: quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Existem algumas implicações e eu vou tratar depois da pessoa, do Consolador e sobre o Espírito da verdade. Mas antes eu quero apresentar um problema até histórico. Estive até conversando com o pastor hoje à tarde e confirmando o que a nossa confissão dizia. Porque existe um problema, não no texto, mas para alguns. Quando o texto diz o Espírito da verdade, quando o texto diz o Consolador, todos nós sabemos que se trata do Espírito Santo, certo? Aquele que consolará a igreja. Ou você pode trocar, algumas versões trazem o Conselheiro. Quando nós falamos sobre o Consolador, quando as Escrituras falam sobre o Espírito Santo ser o Consolador, logo nos vem à mente aquele que aconselhará a igreja, aquele que consolará a igreja, aquele que estará com a igreja. Talvez não precise de tanta explicação. E quando diz respeito sobre ele ser o Espírito da verdade, nós sabemos que ele é aquele que guia em toda a verdade as Escrituras e toda a verdade de Deus. Mas quando o texto diz que ele procede do Pai, historicamente, existiram várias argumentações sobre isso. O que significa o Espírito proceder do Pai? E eu quero trazer rapidamente, bem sucintamente, duas visões que começou em século IV, século V. Eu quero trazer dois personagens muito importantes na história e que, se você estudar a nossa confissão e até os documentos antigos, nós encontraremos menções desses homens lá, ou talvez referências deles. Eu não sei se os irmãos sabem, mas
no ano de 1054 depois de Cristo, não tão longe, mais longe, existiu um racha na igreja por conta deste versículo. Ou um versículo parecido com esse. Existia um racha na igreja porque a implicação era: o Espírito Santo procede do Pai, e existia a igreja, eu vou ser bem sucinto, existia a igreja do Oriente e do Ocidente. A igreja do Ocidente dizia uma coisa sobre isso, e a igreja do Oriente dizia outra coisa a respeito disso. Basílio de Cesareia, por exemplo, que era alguém do Oriente, ele vai dizer, falando sobre a Trindade, mas eu vou falar só da pessoa do Espírito, eu coloquei tudo, mas eu vou resumir. O Espírito Santo procede do Pai por meio do Filho. Então a igreja do Oriente, ela ficou com esta visão deste versículo. O texto está dizendo, segundo eles, que o Espírito Santo procede do Pai por meio do Filho. Já Agostinho de Hipona, que representa o Ocidente, que representa aquilo que cremos, que representa aquilo que está até em acordo, em conformidade com a nossa confissão, ele vai dizer: o Espírito Santo é o vínculo de unidade entre o Pai e o Filho, e, portanto, procede dos dois. Eu estive conversando com o pastor até me ajudou neste versículo, porque o texto vai dizer: quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês, que eu, Jesus, enviarei a vocês da parte do Pai. A resposta está aqui. Até brinquei, né? Eu falei, o pessoal não tinha muito o que fazer naquela época. Né? Era uma discussão que já vinha de muitos anos. Mas tenho isso em mente, irmãos. E eu uso isso e até trago aqui porque existem bastante pessoas que creem ao contrário. Existe. E isso pode nos confundir. E a nossa confissão, ela diz exatamente, ela está com Agostinho de Hipona aqui, nesse sentido. Porque o Espírito Santo procede tanto do Pai quanto do Filho. Porque ele é aquele que veio para aplicar a obra da redenção. E isso nós sabemos muito bem. E tratando sobre o Consolador agora, Matthew Henry, ele comenta sobre isso, ele diz: temos mais neste versículo em relação ao Espírito Santo do que em qualquer outro na Bíblia. Veja. Ele é considerado uma pessoa distinta, não uma qualidade ou propriedade, mas uma pessoa. Ele é o Espírito da verdade, que procede do Pai, conforme a vontade do Pai e com o seu poder e autoridade. Ele virá numa efusão mais abundante de seus dons. Como se Cristo estivesse falando isso, ele virá em abundância de seus dons, graças e poderes do que antes. E ele é o Consolador, ou um advogado em favor de Cristo para proteger sua causa contra a infidelidade do mundo, e um Consolador para com os santos contra o ódio do mundo. Então são essas as implicações que tem com a pessoa do Espírito Santo. O Espírito da verdade, ele é aquele que guia por toda a verdade. Os textos bíblicos dizem isso. Ele é considerado consolador ou advogado. Advogado porque é ele que vem, se une aos discípulos de Cristo e junto com os discípulos de Cristo defende a causa de Cristo. E é por isso que o ódio continua. Porque o Espírito Santo está presente hoje na igreja, proclamando tanto Cristo como sua doutrina. Aí você pode falar, agora entendi porque o verso 16 ele vem à frente depois. Porque o Espírito Santo se faz presente na igreja. E este Espírito Santo, ele é um advogado, daquilo qual Cristo pregou e daquilo que Cristo fez e daquilo que Cristo falou. E ele traz à tona exatamente essas palavras a qual Cristo fez e falou. E testificará de mim, o texto diz. Ele não é apenas um advogado, mas uma testemunha de Jesus Cristo. O poder do ministério é derivado do Espírito, pois ele qualifica ministros e também o poder do cristianismo, pois ele santifica os cristãos e testifica
de Cristo. O Espírito Santo, ele faz isso. E o verso 27. Antes de irmos para o verso 27, tem algo importante a falar sobre esse versículo. Os irmãos percebem a importância do Espírito Santo nesse verso? Ele é tanto o Consolador, como o Espírito da verdade. Ele é aquele que advoga, defende a causa de Cristo, junto com a igreja. E percebe algo que me incomoda num certo sentido, e é que às vezes parece que nós perdemos um pouco o brilho do que é o Espírito Santo em nossas orações, em nossa comunhão com Ele. Sabe, parece que nós pensamos assim: eu acho que o Espírito Santo é propriedade do pentecostal. É verdade. Pentecostal, né? Quer conhecer o Espírito? Não, mentira. Você quer conhecer o Espírito Santo, não vai até o pentecostal. Depende. Não é assim que a gente pensa, parece? O Espírito Santo não tem essa luz a qual as Escrituras nos trazem para nós. Ele é o Consolador. E você pensando que ele é propriedade do pentecostal. Não! É da igreja. Ele é o Espírito da verdade. Se você conhece a verdade, é por conta do Espírito Santo. E por que você o rejeita tanto? Entende? Isso implica. Consolador, Espírito da verdade. E nós achamos que o Espírito Santo ele tem particularidades com outras linhas teológicas, filosóficas, sei lá o que for. Irmãos, nós também podemos ser cheios do Espírito Santo. Também podemos ser cheios do Paracleto. Podemos buscá-lo para o arrependimento. Muitas vezes nós falhamos porque viemos de outro lugar, a qual lá se mencionava muito sobre o Espírito Santo. Nós viemos para cá e pensamos assim: agora eu não preciso mais do auxílio do Espírito Santo. Não! Então nós somos Deus. A quarta pessoa da Trindade, porque ele ficou lá e nós estamos aqui, só precisamos de um das Escrituras e não o Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo. Ele que vai te guiar em toda a verdade. Então pare de pensar que ele é propriedade de outros. Ele não tem propriedade. Ele veio para consolar a igreja, para guiar a igreja em toda a verdade. Agora sim, podemos ir para o verso 27. E vocês também testemunharão, porque eles estão comigo desde o princípio. Esta sentença foi acrescentada a fim de nos informar que tão grande crédito se deve aos apóstolos por esta causa. Esta sentença foi acrescida ou colocada a fim de nos informar que tão grande crédito se deve aos apóstolos por esta causa. Eles eram testemunhas oculares do relato, como diz João, pois assim o Senhor pretendia suprir nosso bem-estar de todas as formas possíveis, para que nada lhe faltasse para a plena confirmação do Evangelho. O que João diz lá na sua primeira carta, no versículo 1, no capítulo 1? O que ouvimos e o que vimos, e que nossas mãos apalparam. Cristo. Cristo Jesus. Esse último verso é como se fosse um retrato. Um quadro maravilhoso. A qual... É que tem muita crítica, né, no ambiente teológico, e alguns comentaristas vão dizer que esse texto não nos cabe. Existe? Eu estava estudando e tem muito teólogo que pensa que esse texto não nos cabe. Porque ele está, olha, tá vendo? Ele está falando para os discípulos, e os discípulos que estavam com Jesus desde o princípio. E alguns vão dizer, nós não estávamos com Jesus desde o princípio.
Mas eu gosto de pensar nesse texto como se fosse um retrato a qual nós olhamos e vemos as obras deles e nos inspiramos nisso. Mas isso não significa que também o texto não tenha aplicação, porque ele tem. Porque quando diz, a vós também testificareis, a obra do Espírito Santo não é superar, mas ampliar e encorajar o nosso espírito. Embora o Espírito testifique, os cristãos devem também exibir seu testemunho, pois o Espírito da graça testemunha e trabalha pelos meios da graça. Os apóstolos foram as primeiras testemunhas. Eles atestaram a verdade concernente a Cristo. Desde o princípio, eles não apenas ouviram seus sermões públicos, mas também tinham uma constante conversa particular com ele. Era sobre fazer o bem. E enquanto outros viam as obras maravilhosas que Jesus fazia na cidade deles, apenas aqueles que passavam por ele eram testemunha do que ele fazia. Aqueles que são mais capazes de exibir o testemunho por Cristo são os que estão com ele, pela fé, pela esperança, pelo amor e por viver uma vida de comunhão com Deus nele. Sabe, de verdade isso daqui agora que eu vou falar. Eu não me importo que as pessoas me considerem uma pessoa legal. Desde que me vejam como alguém parecido com Cristo. Eu tive plena convicção no último sermão ao qual o pastor trouxe sobre o ódio do mundo e saber lidar com isso. Sabe, por que nós almejamos tanto o amor do mundo para com nós? Almejamos tanto o elogio dos homens para com nós? Não faz sentido, irmãos. Somos bloqueados em pregar o evangelho porque queremos elogios. Alguns dos fariseus, alguns dos líderes deixaram de professar Jesus porque preferiram a glória dos homens mais do que a glória de Deus. Percebe? E é isso que o texto está dizendo. Vocês também testemunharão porque estão comigo desde o princípio. Eu colocaria que isso sirva de preparo para as lutas que vêm pela frente. Para ser bem claro, um texto como esse, versos como esse, que podem parecer com poucas implicações ou murchos para você, é um texto que está gritando: se prepare para as lutas que há para vir, em Cristo e com o Consolador. Este deve ser o nosso consolo. O texto deveria nos levar a ter isto. Isto o quê? Calma. Tranquilidade. A saber que aquele Cristo que viera, enviou um Consolador, prometeu um Consolador para a sua igreja. E não tem poucas implicações nisso. Tem muitas implicações. Muitas implicações. E assim eu concluo, irmãos, esse sermão. Amém? Glórias ao nosso Deus, irmãos. Pelo seu Consolador e pelas promessas contidas no Evangelho. E que se o preço é ser odiado por ter esse Consolador, que assim seja. Que assim seja. Não estamos no mundo para ser amados pelo mundo. Apenas um ama os seus eleitos, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa preocupação tem que ser essa. Exclusivamente essa. E é isso que iremos agora professar aqui, através do sacramento da ceia. Amém?